Até o dia 14 de novembro de 2000, histórias em quadrinhos eram consideradas coisas para crianças ou para adultos infantilizados. Mas esse filme, lançado nessa data, mudou completamente essa história. Corpo Fechado. Foi esse filme que basicamente abriu a possibilidade de existir Marvel, o universo cinematográfico da Marvel no cinema, convencendo as pessoas de que é possível uma pessoa adulta curtir esse tipo de história, porque até então era visto com muito preconceito esse tipo de história. E o próprio diretor, M. Night Shyamalan, já havia dito em entrevista como que os produtores não entenderam qual que era a lógica por trás da filmagem de Corpo Fechado. Eles achavam que era uma história estranha para se contar para adultos e eles não acreditavam que isso ia funcionar. E por isso ele disse que, para todo o marketing, ele teve que disfarçar. Ele não podia dizer que essa era uma história de super-heróis. E isso acabou sendo um empecilho para várias pessoas conseguirem entender do que se tratava essa história, mas com o tempo, conforme o pessoal foi conseguindo assimilar de que esse não era apenas uma história de suspense comum, como eles estavam imaginando, mas era uma história de um gênero um pouco diferente, isso foi se tornando um clássico do cinema e, na minha opinião, esse é o melhor filme de super-herói da história. A história de David Dunn é a melhor história de herói que a gente consegue encontrar no cinema e eu quero tentar te convencer porque existem muitos motivos para isso. Há muita beleza nesse filme e eu quero mostrar como que M. Night Shyamalan fez sua obra-prima através desse filme. O primeiro motivo para eu achar que esse é o melhor filme de super-herói da história está no fato de que essa é uma história madura, sem ser sombria ou desoladora. Muitos filmes de super-herói tentaram fazer histórias que fossem mais maduras para uma audiência mais adulta, porém sempre recorreram a um herói que fosse mais trágico, ou um herói que fosse mais sombrio, uma história mais desoladora, como você consegue ver em Coringa, Batman, Watchmen e tantos outros filmes de herói que são para adultos, mas tem aquela carga muito pesada. Não é o caso de David Dunn. Esse é um filme que ele é maduro porque ele lida com problemas reais da vida adulta. Esse é um cara que está tendo problemas no casamento. Esse é um cara que se sente perdido e sem propósito. Esse é um cara que se vê diante de uma grande tragédia, sobrevivendo e tendo que revisitar toda a sua história para entender, será que eu sou alguma coisa diferente? Será que eu tenho alguma habilidade diferente que até hoje eu não tinha notado? Então, a forma como isso é construído é de uma forma muito mais madura. Esse não é um filme para criança, para adolescente, não é um filme para pessoas que gostam de coisas rápidas. Esse é um filme para um público, para uma audiência mais madura, mais reflexiva, que se identifica em vários níveis com esse herói, que é muito identificável por vários motivos que a gente vai abordar nessa análise. Você conhece a história. David Dunn é um cara comum, que trabalha como segurança, só que um dia ele sofre um acidente de trem, todo mundo morre, menos ele. Então a gente tem uma das melhores formas de se contar isso, porque o filme ele tem uma estratégia visual muito forte, e esse é o segundo ponto pelo qual eu acho que essa é a melhor história de super-herói já contada, porque M. Night Shyamalan ele faz um storytelling visual muito inteligente. Como que você conta que esse cara é o único sobrevivente do acidente? Existem algumas formas, ele usa algumas. Dá uma olhada nessa cena junto comigo para você entender. No vagão de passageiros? Perceba que nessa cena você tem em primeiro plano, aqui na frente, esse corpo. É uma pessoa que está deitada e está sendo tratada enquanto o David Dunn está sendo entrevistado pelo médico. E essa pessoa está com a respiração ofegante e a gente está enxergando ela apenas embaçada, enquanto o David Dunn está lá no fundo, em segundo plano, porém em destaque, com o foco nele, aqui está embaçado.
Agora, veja o que vai acontecer enquanto o médico está fazendo perguntas como: onde é que você estava? Você se levantou em algum momento? Você estava no vagão com os passageiros? Porque o médico está tentando entender, cara, como é que você sobreviveu? Como é que você está vivo enquanto todo mundo morreu? Você não tem nenhum arranhão no seu corpo. E olha como é que isso vai ser mostrado. Você se levantou da poltrona? Veja o sangue se espalhando no corpo dessa Tem pessoa. certeza de que estava no vagão de passageiros? Sim. Por que está me olhando assim? Seu trem descarrilou. Alguma falha mecânica. Só encontraram 2 pessoas vivas até agora. Você e outro homem. A cabeça dele estava rachada ao meio e a maior parte do lado esquerdo esmagada. E, para responder a sua pergunta, há 2 razões para eu estar olhando para você assim. Primeiro, porque em alguns minutos eu acho que você vai ser oficialmente o único sobrevivente deste acidente. E segundo, porque você não quebrou nenhum osso. Olha que forma inteligente de contar. Porque primeiro, o M. Night Shyamalan nos mostra um cara morrendo, enquanto ele está lá, ileso, sentado bem. E logo em seguida, isso nos é apresentado verbalmente. Você provavelmente vai ser o único sobrevivente desse acidente terrível e você não tem um arranhão. Então, primeiro a gente já tem um foreshadowing, um prenúncio do que vai vir e imediatamente a revelação que aquele cara era o único outro sobrevivente. Essa é uma forma muito inteligente de contar a história. Existem outros momentos em que o herói é apresentado e, através da questão visual, você consegue aprender sobre ele. A primeira cena que a gente tem do David Dunn é dele no trem e ele tá sentado lá, olhando para uma menininha e tal, e de repente vem uma moça bonita querendo sentar ao lado dele. E veja o que acontece. Olha que forma inteligente de contar quem é esse personagem. Só através desse pequeno gesto de tirar a aliança e esconder quando chega uma mulher bonita já mostra ou esse cara é um cara muito sem vergonha ou ele tá numa situação muito complicada no casamento, alguma coisa está errada. Esse não é o tipo de herói que a gente espera. Você não espera ver um filme, por exemplo, com o Capitão América e o Steve, de repente, está ali no trem e tira a aliança. Cara, não é o comportamento que você espera de um super-herói. Você espera o comportamento heróico, você não espera isso do Superman. Então, esse tipo de relação com o herói começa de forma muito contrastante e é apresentada através de storytelling visual. Isso vai acontecer também depois, quando ele está no hospital e ele vai encontrar com o filho dele. Olha como é que o filho dele junta os pais e veja o que isso significa. O filho força os pais a pegarem na mão um do outro. E os pais soltam logo em seguida. O que isso está mostrando? O filho tem consciência de que os pais estão se separando, que eles estão em uma crise no casamento. Os pais têm consciência de que eles precisam manter uma determinada quantidade de aparência diante do filho nesse momento tão delicado, mas ainda assim eles não conseguem manter essa aparência por tempo suficiente. Olha a quantidade de informação que esse filme comunica apenas através das imagens, sem precisar comunicar. Eu falo muitas vezes sobre como filmes ruins tentam explicar demais, expor demais, querem deixar tudo muito claro. Aqui, o próprio espectador, o público, quem descobre, desvenda e vê, esse casamento não está legal.
Esse cara tá querendo trair a esposa. Você começa a entender o filme e decifrar como se fosse uma investigação. É claro que o ponto principal do filme a gente não consegue decifrar antes do final, mas aí é um outro truque de M. Night Shyamalan. Então, através da narrativa visual, o Shyamalan consegue comentar que esse é um casamento falido, que esse é um herói depressivo e triste e que ele não tem propósito. Você o vê toda hora cabisbaixo, você o vê toda hora triste, você percebe, cara, esse cara não tá legal. E é estranho, dentre tantas pessoas, uma criança que estava lá na frente dele, uma criança tão nova, tão cheia de vida e futuro pela frente, todos os outros morrem e apenas ele, esse cara depressivo, sobrevive. E daí começa a questionar, peraí, será que existe algum propósito no fato de eu ter sobrevivido? Mas a gente já vai chegar nesse ponto do propósito. O terceiro motivo pelo qual eu acho que esse é um filme genial e o melhor filme do M. Night Shyamalan e o melhor filme de herói são os diálogos. Os diálogos desse filme são muito inteligentes. Eles são bem construídos e tem muito diálogo não linear. Logo depois de sair do funeral, o David Dunn percebe que tem uma carta no retrovisor do seu carro. Ele pega e a carta está escrita, é uma frase perguntando para ele: você alguma vez já ficou doente na sua vida? E aquilo fica na cabeça dele. Quando ele chega no trabalho, ele conversa com a secretária e pede para a secretária perguntar para o patrão se ele já ficou alguma vez doente. E então o patrão vai até o vestiário conversar com ele. E olha como é que acontece essa conversa. Oi, Noel. Bateu a cabeça no trem, é? Fez seu cérebro começar a pensar de novo? O quê? $40. $40 o quê? Vai ganhar um aumento de $40 por semana, pronto. Eu chequei, tá certo. Nunca tirou um dia por doença. 5 anos, nenhum dia. Saquei, quero um aumento. Uma forma esperta de me convencer. Olha que jeito inteligente de contar essa cena. Isso daqui é o que a gente chama de diálogo não linear. O David, ele tá numa linha de pensamento. Ele só tá realmente curioso. Peraí, eu nunca fiquei doente na vida? É sério isso que eu nunca fiquei um dia doente? Deixa eu perguntar pro meu chefe se ele lembra se algum dia eu faltei no trabalho. O chefe, quando ouve a pergunta, ele... Safado, ele tá querendo dizer que ele precisa de um aumento. Porque ele nunca faltou, então ele é um bom funcionário há anos, então ele está querendo um aumento, está querendo negociar. Então já vou fazer uma oferta para ele de $40 a mais por semana. Então cada um está num nível diferente de conversa, cada um está falando uma coisa diferente, mas o objetivo principal do M. Night Shyamalan é comunicar a informação. Esse cara nunca faltou no trabalho por doença. Quem é que trabalha há anos e não falta um dia? Tem algo estranho, curioso com relação a esse cara, e ele consegue mostrar isso através de um diálogo muito inteligente. E durante o filme todo, todos os diálogos são muito bem construídos, muito bem pensados. E é um trabalho de prestígio do M. Night Shyamalan aqui. O quarto motivo pelo qual esse é o melhor filme de herói da história para mim é que tanto o herói quanto o vilão são bem desenvolvidos. O vilão e o herói são antagonistas perfeitos. O vilão, ele não possui nenhuma força física, ele é extremamente frágil, se machuca por qualquer coisa, enquanto que o herói nunca se machuca, é extremamente resistente, então eles são completos opostos. E o raciocínio por trás dos poderes do David Dunn parece fazer sentido, que é a coisa da lógica interna da história. Então, ele não é um cara que foi banhado em um negócio, um líquido atômico, nuclear e ganhou poderes, ou recebeu um raio e ganhou poderes, ou foi picado por uma formiga ou por uma aranha e ganhou poderes. Não, existe um raciocínio interno que parece fazer sentido. Olha como é que isso é explicado. Se existe alguém como eu neste mundo, e eu estou numa ponta do espectro, será que não existe alguém que seria o meu oposto na outra ponta? Alguém que não fica doente e não se machuca como o resto de nós. E que provavelmente nem sabe disso. Esse raciocínio parece fazer sentido, tem uma lógica interna, porque ele está falando, eu tenho uma doença rara, onde eu estou no extremo dessa doença, sou a pessoa mais frágil do mundo, por qualquer coisa eu posso me machucar, quebrar e morrer.
Será que não existe alguém no outro extremo, que é o oposto a mim? Por outro lado, a gente simpatiza com o vilão porque a gente ainda não sabe quem é ele. A gente tem a história de origem dele sendo apresentada primeiro, e a primeira coisa que a gente sabe sobre esse cara é que ele foi predestinado ao sofrimento. Ele já nasce com os ossos todos quebrados, ele é predestinado a sofrer. E com isso, você já tem uma empatia muito grande por ele. Então você começa com antipatia pelo herói, porque ele tem um comportamento que não é coerente com o heroísmo, ele tá querendo trair sua esposa. E a gente tem uma empatia pelo vilão. O objetivo de M. Night Shyamalan não é tentar distorcer a realidade e falar, olha, existe bem no mal e mal no bem. Não. Ele tá querendo mostrar como que os seres humanos são e existe complexidade na vivência humana e como que os heróis podem surgir dos lugares mais improváveis e como que a fragilidade, a dor e o sofrimento nem sempre tornam as pessoas mais fortes, mais resilientes. Algumas delas se tornam assassinos. O quinto motivo para eu achar essa a melhor história de super-herói é porque o foco da história não está nos superpoderes de nenhum personagem. Toda a história de super-herói normalmente vai mostrar aquela curva de aprendizado, onde o herói vai descobrir que tem um poder e vai passar algum tempo ali aprendendo. O Homem-Aranha precisa aprender a não ficar grudando em tudo quanto é lugar. O Homem de Ferro precisa aprender a controlar sua armadura. O Clark precisa aprender a controlar sua visão de raio-x. Agora, o David Dunn, o foco dele não é sobre os seus poderes, mas é sobre a sua identidade. É tentar entender qual é o seu papel na sociedade. Isso vai levar o filme inteiro. Ele tem aquele momento onde ele vai aos poucos aprendendo os seus limites, e isso é mostrado de forma muito mais humana e natural. Ele vai fazendo ali o supino e o filho dele vai colocando cada vez mais peso até que acabam os pesos e olha o tanto de peso que eu consigo carregar. E aos poucos, durante todo o filme, ele vai descobrindo quais são os seus poderes e quais são suas fraquezas também. Mas esse não é o foco. O foco é a gente entender o que esse personagem é e o que isso significa para ele. O sexto motivo para eu achar essa história genial é porque a trama ela é simples. Não existe uma trama de um super vilão que quer destruir o mundo, controlar o universo. Não existe um mistério complexo que o David tenha que desvendar ao longo do filme. É simplesmente a história de um cara que sobrevive a um terrível acidente e daí, através da ajuda de outro homem, ele vai descobrir que talvez exista um motivo, um propósito para isso. A maior parte dos filmes de origem de super-heróis, ela se detém no fato de que ele precisa impedir algo grande de acontecer, alguma coisa complexa ou maléfica, um plano do antagonista. Normalmente o personagem ele vai descobrir ali que tem os seus poderes nos primeiros 30 minutos, passa 10 minutos treinando para conseguir tá apto a usar seus poderes de forma perfeita, e então o resto do filme é ele já usando os seus superpoderes e salvando o mundo contra o grande mal. Mas em Corpo Fechado, a maior parte do tempo a gente tá tentando, o David ele tá tentando entender qual é o seu papel no mundo. Ele tá lidando com o iminente divórcio com sua esposa, ele está tentando entender se aquilo é verdade ou não, ele luta para aceitar isso. E o clímax do filme é justamente quando ele aceita o seu dom, detém um criminoso, mas o arquivilão, que é o vidro, né, o Glass, ele só vai ser revelado nos últimos 30 segundos do filme. Quando você, caramba, era esse cara por trás de tudo. Então, não é esse o foco. Esse é só a cereja do bolo. O que me leva ao sétimo motivo. Esse é um filme paciente. Ele é o oposto da continuidade intensificada. O que é continuidade intensificada? Dá uma olhada nessa cena, por exemplo, do filme Busca Implacável. Olha quantos cortes acontecem nessa cena. Olha a velocidade como ela é contada. Esse filme do Corpo Fechado é o oposto. As cenas são longas, calmas, lentas. E um espectador que seja ansioso vai ficar nervoso assistindo esse filme. Porque esse é um filme voltado para um público que tem paciência de ouvir uma história contar. M. Night Shyamalan coloca a gente como se a gente tivesse sentado
assistindo realmente tudo o que está acontecendo. Então a câmera vai de um lado para o outro, como se os nossos olhos estivessem ali como testemunhas de tudo o que está acontecendo, contemplando cada detalhe. O que é muito legal porque ele mostra a reação das pessoas. Ele dá tempo para a história se desenvolver, a gente consegue ter uma imersão melhor na história. Eu prefiro muito mais uma narrativa assim do que essa coisa de cortar toda hora e ação, ação, ação sem parar. Essa é uma história mais calma, que é algo extremamente difícil de você ver em filmes de herói. O 8º motivo, óbvio, como alguém que ama a escrita, que trabalha com isso, é a questão do roteiro. O roteiro é muito inteligente e a premissa é muito boa. É um herói está sendo conduzido ao seu destino pelo homem que virá a ser o seu arqui-inimigo. E, ao mesmo tempo, ele e a mulher tentam reconstruir a relação que tiveram após um longo período de dificuldades. O filho começa lentamente a respeitá-lo quando descobre as capacidades de David e a família acaba por se unir. A história é muito objetiva e, ao mesmo tempo, ela consegue construir muita subjetividade nos personagens. O 9º motivo é o foreshadowing. Night, ele tem a capacidade de esconder em plena luz algum plot twist que no final você vai ficar de boca aberta. No final, quando você descobre, você fica, caramba, agora tudo faz sentido. Só que o que eu acho mais legal é o seguinte, eu sou um cara que não me importo tanto com spoilers, contanto que a história não seja baseada única e exclusivamente no spoiler. Quando uma história é ruim, ou quando ela não é tão boa assim, o spoiler pode estragar. Mas uma história boa, mesmo que você saiba o final, você vai conseguir desfrutar muito dessa história. E você pode até reassistir, mesmo já sabendo o final da história. Tem história que é legal e você assiste só uma vez, você nunca mais quer ver. Mas tem história que mesmo sabendo o final, você quer reassistir. Você pega mais detalhes. E essa é uma dessas histórias. Porque ao você assistir esse filme, mesmo que você já saiba o final, você vai conseguir pegar muito mais informação, mais subtexto, e ela fica cada vez melhor conforme você vai reassistindo. E o 10º motivo pelo qual essa é a melhor história de super-herói já feita é a questão da moral. Esse é um filme sobre família, sobre um homem sem propósito que não consegue ser um bom marido ou um bom pai. Ele encontra propósito dentro daquilo que ele já faz. Ele é um segurança, ele apenas se torna um segurança mais competente e preocupado com as pessoas que vai proteger. Aliás, ele finge ter se machucado no passado, num acidente de carro, simplesmente para poder ficar com a mulher de sua vida, com quem ele namorava. E isso é um detalhe a mais para o caráter, porque lembra, no começo, M. Night Shyamalan, ele machuca o caráter de David Dunn. Ele mostra, esse cara, ele tá querendo trair a esposa. Só que conforme o filme vai passando, a gente vai ver, esse cara é apaixonado pela esposa. A gente começa a torcer pelo casamento deles. E quando a gente vê essa cena, a gente descobre que existe um motivo a mais pra gente gostar dele. Nosso carro capotou numa estrada de gelo, nos machucamos e ele não pôde mais jogar futebol. Se isso não acontecesse, provavelmente não teríamos ficado juntos. Eu não passaria a minha vida com alguém que jogasse futebol, é basicamente isso. Quer dizer, eu não odeio futebol. Eu admiro a habilidade necessária e, como todo mundo, eu admirava a forma como ele jogava, mas futebol, de várias maneiras, é o oposto do que eu faço. Essa é uma cena muito boa, onde a gente descobre o real motivo do David Dunn fingir já ter se machucado um dia. Era simplesmente porque ele sabia que a sua namorada não ficaria com ele se ele continuasse jogando futebol. Então, ele abre mão daquilo que ele gostava de fazer, ele sacrifica por conta da namorada. E essa namorada é uma mulher que ela não gosta de violência. E tá certo, ninguém gosta de violência. As pessoas que gostam de violência, elas têm algum tipo de problema, de distúrbio. Ninguém gosta de violência, ela não gostaria que seu namorado, futuro marido, participasse de um tipo de esporte que promove tanta violência e causa danos, principalmente cerebrais, muito sérios, como já foi provado em vários casos, no caso de futebol americano. Mas o mais curioso é que ele percebe que o seu chamado, que o seu dom, o seu propósito está de alguma forma ligado à violência, justamente pela sua capacidade de ser forte, de não se ferir. Então ele já se conecta com a área de segurança e começa a trabalhar com isso. Então, quando ele percebe que sua vida
ela é intrinsecamente ligada com a violência, não para causar violência, mas para proteger as pessoas, ele finalmente entende qual que é o propósito da sua vida. E que ao fazer isso, ao fazer algo que ele ama, algo no qual ele é bom, algo para o qual ele foi chamado, para onde é o seu propósito, ele consegue salvar várias pessoas, proteger as pessoas, mas ao mesmo tempo ele também consegue restaurar seu casamento, porque ao ter amor próprio ele passa a conquistar mais o amor e o respeito também de sua esposa e também de seu filho. Então essa é uma história, na verdade, sobre família. Essa é uma história sobre paternidade. É uma história sobre casamento, é uma história sobre amor próprio, sobre propósito e sobre os sonhos que a gente tem, os dons que a gente tem e como podemos usá-los para benefício dos outros, para servir aos outros. E quando fazemos isso, nós também temos uma vida mais feliz, um casamento mais feliz e somos um melhor modelo, um exemplo para os nossos filhos. Então, há muito subtexto, muita qualidade nesse filme que vai muito além de efeitos especiais, que não existem efeitos especiais incríveis. É um filme de herói onde o foco, na verdade, é a mente desse herói, é a família desse herói, e por isso ele se torna um filme muito melhor do que todos os outros filmes de heróis já feitos. Não quer dizer que os outros filmes de herói não sejam bons. Existem vários filmes de heróis que eu gosto pra caramba. Mas esse daqui, ele consegue se destacar por todos esses motivos. E para você, você gosta desse filme? Você gostou da sequência que teve com o fragmentado e depois com o vidro? Será que ele conseguiu manter o mesmo nível que ele começou essa história? Deixa aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever também e confere esse vídeo aqui. Um forte abraço e arrivederci.